Olá pessoal, mais uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estou aqui em Belém esses dias, eu passar talvez 10 ou mais dias aqui, e eu estou aqui na Ilha do Outeiro, distrito do Outeiro, à beira do rio Maguari, no acampamento Peniel da Igreja da Paz, nossa igreja aqui com o pastor Gedildo e sua família. E eles estão fazendo mutirão para ter o acampamento agora no carnaval. E eu estou aproveitando aqui para trazer mais uma palavra para vocês. Eu estou aqui afastado, eu estou onde eles dormem, no lugar que eles dormem, de 2 andares. E talvez a imagem não está tão boa, né? Porque está meio nublado e eu não estou com nenhuma luz aqui. Mas lá vai a palavra. Essa palavra é a continuação. Você sabe que essas palavras que eu ministro, eu dou em conferências, são séries de palavras, entendeu? Geralmente mais de 1 hora, 2 horas de palavra. E eu estou falando sobre isso aqui, é o assunto que eu comecei a falar antes do casamento. Então a primeira palavra eu falei que existe 2 padrões, o padrão de Deus e o padrão do mundo, o padrão do diabo. Um tem valores, até do mundo tem alguns valores, mas pouco. E o padrão de Deus é onde Deus deixou a Bíblia, que é o manual do fabricante. Para a gente ser feliz, tem que seguir o manual do fabricante. E hoje, a continuação, eu quero dar o exemplo de José. Você vai observar que o nosso Deus, ele tem um padrão. Ele tem princípios e valores. Não é porque ele quer ele quer ser duro, ditador, não. É porque ele sabe o melhor para nós. Deus nos conhece. E o exemplo aqui é o exemplo de José, Gênesis capítulo 39. A história de José é uma história muito linda. Então José, ele tinha 17 anos quando Deus deu sonho para ele, um sonho que ele nem entendia e nem compreendia no momento, mas era um sonho de Deus, uma visão de Deus, e os irmãos ficaram com inveja, como sempre, irmãos, amigos. Alguém já disse que a gente não pode contar sonho para qualquer um, tem que contar sonho para quem tem visão, tem sonho. Alguém que vai orar, alguém que vai te dar apoio, né? E por causa dessa visão, desse sonho, os irmãos venderam como... tentaram matar primeiro, jogaram numa cisterna, depois tiveram um plano e venderam para uns medianitas, e depois os medianitas levaram para o Egito e venderam José como escravo, 2 vezes escravo. E quando ele começou a crescer na casa de Potifar, a mulher de Potifar, diz a Bíblia na atualizada, pôs os olhos em José. E começou a dizer, José, deita-te comigo, deita-te comigo. Em outras palavras, José, isso é a minha imaginação, vamos fazer sexo, deitar comigo é fazer sexo. E a minha imaginação, olha, Potifar te mandar matar, né? Ou eu deixo ele, seria o golpe do baú, grande oportunidade para José crescer na vida, financeiramente, né? Casar com uma mulher rica, eu imagino. E é nisso aqui que eu quero colocar os 4 segredos da vida de José, até o dia que ele teve sua esposa. O primeiro princípio que eu ensinei está lá em Provérbios 31, 12, na atualizada. A Bíblia diz, a mulher virtuosa e tem um homem virtuoso, diz lá, ela lhe faz bem toda a sua vida e não mal. E eu falei que nós podemos aplicar para nós, ser fiel a Jesus e a sua futura esposa, seu futuro marido, ele está em algum lugar. Deus está trabalhando na vida dele e na vida dela. E você se guardar para esse dia, para aquela mulher, para aquele homem, poder no seu casamento. Foi o primeiro princípio.
Não precisa experimentar primeiro a fruta, não. Se guarda. E você que é virgem, continue se guardando. E você que já teve uma vida promíscua no passado, seja de adultério, de prostituição, se consagre. O plano de Deus manda você se consagrar. E fazer a coisa da maneira certa, como diz o manual do fabricante. E é interessante, nesse capítulo 39 de Gênesis, quando a mulher de Potifar colocou os olhos em José, está no versículo de número... versículo 7, eu vou ler. Olha o que foi que ele disse. O primeiro segredo, o primeiro princípio. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Quando a Bíblia diz, aconteceu depois dessas coisas, ele se tornou o cara que mandava na casa de Potifar. A única coisa que ele não podia tocar era na mulher e roubar, fazer as coisas erradas, mas ele mandava. Ele era o mordomo principal da casa de Potifar. Então, por causa dessa grande vitória depois de ser vendido como escravo, a mulher pôs os olhos no José, diz o texto. E o versículo 8 diz, ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, não sabe do que há em casa? Pois tudo que tem me passado ele às minhas mãos. Veja só, diz o texto que ele recusou e disse. Vou traduzir isso aqui para a nossa época. Sabe o que ele está para essa mulher? Olha, eu não vou me deitar contigo. Eu respeito você e respeito o meu patrão, o meu senhor. Entendeu? Deixa eu ir mais a fundo, ser mais forte. Tem uma palavra, parece que é palavrão, mas aqui no parente diz, te manca comigo, pô. Eu não vou fazer isso. Te orienta, rapaz. Eu não sou esse homem, essa mulher que tu acha que eu sou. Para te deitar contigo, para prostituir, para adulterar, não. Ele abriu a boca. Você tem que abrir a boca. Tem hora, se a pessoa está dando em cima de ti, trazendo as pornografias, trazendo, seja através das redes sociais, depois você está vendo uma coisa lá, pescaria de peixe, aparece uma mulher lá, nua, entendeu? De várias formas. Você precisa abrir a boca do cara da internet, é lá, não me interessa isso aqui. Olha, irmã, irmão, olha, fulano, eu não vou me deitar contigo. É isso que José disse, tem que abrir a boca. Tem gente que fica lá, na beira do abismo, sabe? O cara dando em cima, insinuando a mulher, e a pessoa fica lá, e continua se encontrando, até cair. Então José, ele abriu a boca. Me respeite. E a palavra de Deus diz, olha só, continuando, ele não, versículo 9, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, poderia cometer tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que ele está dizendo? Eu temo a Deus. Eu temo a Deus e você tem marido. Eu respeito você, como eu já falei, e respeito seu marido. Ele não me... A única coisa que ele me vedou, e acima de tudo, eu temo a Deus. No futuro vai ter uma palavra sobre temor a Deus. Sabe o que temer a Deus? É temer a Deus. O que é temer a Deus? É ter mesma atitude para com o pecado como Deus tem. E a Bíblia diz que Deus detesta o pecado, detesta o mal. Isso é temer a Deus. Em qualquer lugar, onde você estiver, sozinho, como a mulher de Potifar, como ele estava aqui, deita-te comigo. Então ele abriu a boca, tem que abrir a boca. Qual é o primeiro princípio, pastor Walter? Abrir a boca. Se for preciso abrir a boca, fale, diga, profira. Entendeu? Você tem que fazer isso com humildade, pela graça de Deus. Ok? Segundo, está no versículo, e ela continua, a Bíblia diz, no versículo 10, falando ela a José todos os dias, aquela ladainha. Deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. Todo dia, aquela mulher, aquele homem lá falando para você. Aí o segundo segredo de José, versículo de número 10, falando ela a José todos os dias, e não lhe
não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. O que significa isso aqui? Não lhe dando ouvidos. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 5,7, andamos por fé e não por vista, não pelos 5 sentidos, não pelos sentimentos. O que é os 5 sentidos? Aqui, ó, o que você vê, visão, o que você ouve, audição, o que você cheira, olfato, paladar e tato. É por aqui que entra as imagens. José, o que ele está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que você não tem que permitir entrar na sua mente imagem, visão daquilo que é contrário à palavra de Deus, do sexo, qualquer coisa ilícita, ele não dava ouvidos. José, sem saber, estava aplicando Filipenses capítulo 4, versículo 8, eu chamo a peneira da Bíblia. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Romanos 12:1, ele estava aplicando, manda lá, rogo os irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não se adapte, não se iguale com os padrões desse mundo, da prostituição, do adultério. Você precisa renovar para experimentar qual é boa e perfeita vontade de Deus. Então José aqui, ele está nos dando uma aula que não deve deixar entrar na nossa mente. Alguém já disse que a gente pode, um passarinho pode passar em cima da nossa cabeça e fazer necessidade e jogar o cocôzinho lá, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha mente. Somente não é lixo do diabo. O texto diz que ele não lhe dava os ouvidos. Não é isso que quando um homem olha, uma mulher fala, você fica, ai, eu acho que ele gosta de mim, o cara dá um chocolatezinho, ai, eu acho que ele gosta de mim. Leva para o extremo, não, vai buscar Deus, vê se é de Deus aquilo. Às vezes é isca do diabo para lhe enganar. Aí você começa a visualizar, olhar para aquele homem, para aquela mulher, sabe? Aí cai. José não lhe dava ouvidos. Ele não deixou uma possibilidade na mente dele do diabo entrar. Compreendeu? E o terceiro, e a Bíblia diz, né? No versículo no 11, a mulher continua, diz a Bíblia, sucedendo que ele, como certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Olha só. Ele, porém, deixou as vestes na mão dela e, diz a Bíblia aqui, é interessante, saiu fugindo para fora. Olha só, o primeiro princípio aqui. Ele falou, ela não ouviu. O segundo, ele não dava ouvidos. Ela não ouviu, deita-te comigo. Terceiro, ele disse, ela agarrou ele, aqui eu não chamo, diz que tem um demônio aí chamando pombagira, do sexo ilícito. Entendeu? Que a pessoa fica tarada, sem controle. Entendeu? Temos que ter o domínio próprio. Aqui eu não chamo pombagira. Aqui era pombagirona, agarrou o cara. Agarrou ele se soltou. Ele fugiu. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2,22, sem José conhecer, diz a Bíblia, fugir das paixões da mocidade e seguir aqueles de coração puro que invocam ao Senhor. Ele fugiu, tem que fugir mesmo. Não é ser frouxo não, é ser homem de Deus, por causa de Deus, porque você sabe que Deus tem o melhor para você. Ele fugiu, abriu, pegou o beco, saiu fora. Está compreendendo? Capou o gato, saiu fora. Terceiro segredo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. O segredo de José, essas três coisas que ele fez, foi por causa da quarta aqui, que começa o texto. Eu estou começando pelo meio. Olha só o versículo 2 do capítulo 39. O Senhor era com José.
O Senhor era com José. Eu já tenho, acho, 2 palavras aí no YouTube sobre a grande prioridade que é buscar a face de Deus. Quando a Bíblia diz, você vai ver na vida de José, o Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com José. José buscava a Deus, José conhecia a Deus, e esse conhecimento experimental de Deus trouxe o temor no seu coração. Regra não vai te controlar, tá longe do pastor não vai te controlar, longe da sua esposa que é casado, longe você que é jovem sozinho, no trabalho, na faculdade, isso não vai te livrar. O que vai te livrar é sua vida de intimidade que gera temor, respeito para com Deus. José andava com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. E José aqui não tinha livros que a gente tem hoje, não tinha discipulado, não tinha acompanhamento. Ele foi vendido como escravo, não tinha EDD, não tinha encontro, não tinha conferências da família, conferência de noivado, não tinha romance real. Não tinha, ninguém ensinou para ele. Quem ensinou o romance real para ele foi Deus, através da intimidade. O Senhor era com José. Não tinha Bíblia escrita, não tinha Bíblia no hebraico, no grego, não tinha nada. Não tinha o batismo do Espírito Santo, não tinha o Espírito residente na pessoa. Mas ele tinha uma coisa, ele buscava a Deus e tinha o temor de Deus. E deixa eu te dizer, e depois dessa ação de José, ele foi preso por 2 anos. E se você acompanhar a história, está lá, o Senhor era com José e o fez prosperar no presídio da época. De lá, ele saiu para ser governador do mundo. O sonho de Deus sendo realizado. Vai ser outro assunto. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui antes de terminar essa palavra. Se guarde antes daquele dia que Deus vai te mostrar sua esposa e seu marido. Vale a pena, porque acima desse detalhe na sua vida, que é o casamento, Deus tem um projeto, um sonho grande para realizar através da sua vida, meu irmão. Um projeto poderoso, um sonho poderoso, grandioso, que na verdade o sexo ilícito, ele só queria tirar José do caminho da coisa grande, da coisa enorme que Deus tem para você e para mim. Isso que eu entendi cedo. Essa é outra palavra que eu vou dar no futuro sobre o propósito de Deus. Casamento é um detalhe dentro do propósito pessoal, específico para você cumprir o chamado de Deus. Mas deixa eu terminar esse vídeo, que eu já delonguei muito. O propósito da tentação, que foi o propósito da tentação, a prova para José. O propósito da tentação, escute. Qual é o propósito da tentação? É que o diabo quer te dar sexo, quer te dar fama, quer te dar posição, quer te dar dinheiro, quer te dar tudo da maneira errada. E Deus quer te dar tudo da maneira certa. O propósito da tentação é que o diabo quer dar tudo da maneira errada e Deus quer dar tudo da maneira certa no tempo dele, porque ele tem um propósito para a sua vida. E quero terminar dizendo, as 2 palavras mais poderosas no nosso português é sim e não. Diga sim para Deus. Diga não para o diabo, diga sim para a santidade, diga não para a prostituição, diga sim para a pureza, diga não para o adultério, diga sim para o plano de Deus, para o propósito, para a verdade de Deus, para a honra a Deus, honra a sua futura mulher que está aí, o seu futuro marido que está vindo aí. Diga não. Diga sim e diga não para aquilo que é errado. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero dizer para você que nem olhos viram o que Deus tem preparado para mim e para você. Se você seguir o padrão de Deus, como José, ele foi o salvador do mundo, da própria família que o vendeu, os irmãos. Ele, no final da vida ele disse assim, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Ele se guardou e depois teve a família dele, os filhos dele. Amém? E eu quero dizer para você, faça que nem ele. Ande com Deus, que você vai dizer para as mulheres dos Potifar ou os homens, eu respeito a Deus, temo a Deus. Você não vai dar ouvidos às propostas do diabo. Você vai fugir, porque você está buscando a Deus.
Os 3 primeiros segredos que eu falei é fruto da sua vida de comunhão, de intimidade com Deus. Que cria uma convicção e cria uma paixão por Deus acima de qualquer tentação. E eu estou falei o propósito da tentação, qual é o propósito? E falei as 2 palavras poderosas. Diga sim para Deus. Aí você vai provar cada vez mais que Deus é bom demais!